Fala aí, rapaziada, aqui é o professor Alexandre Sostag de Física. Nesse vídeo vamos continuar com o estudo do magnetismo, né? Enfim, lindinhos, olha, em cenários passados fizemos a introdução do magnetismo. Comentamos sobre o ímã, falamos sobre o magnetismo terrestre e também sobre bússolas. Agora, vamos comentar um pouquinho sobre o quê? Sobre o campo magnético e as linhas de campo. É um lance que muita gente confunde. E também o famoso vetor e indução magnética. Vamos lá? Enfim, queridos, o que é campo magnético? Cara, o que é campo magnético, galera? Quando você passeia com uma bússola ao redor de um ímã, você observa que esse ponteiro da bússola toda hora, tá? Vai sendo puxado para algum lugar. Você observa uma deflexão. A gente sabe que o ímã tem um poder de puxar ou empurrar coisas à distância, né? E esse poder nós damos um nome. Nós chamamos de campo magnético. Enfim, galera, todo ímã, ele modifica, né? Ele modifica o espaço ao redor dele, ele cria um campo ao seu redor. Nós vamos dar um nome para isso. Nós vamos chamar de um campo mag. Esse imãzinho aí está atraindo essa limalha de ferro dentro do vidrinho. Então nós dizemos que esta região aonde o ímã se encontra, ela está influenciada pelo campo magnético criado por esse ímã, né? Ele está conseguindo puxar a limalha de ferro lá dentro do vidrinho, mesmo à distância. Resumindo, cara, esse campo nós vamos chamar de campo magnético. Assim como uma carga modifica o espaço ao redor dela e cria um campo elétrico, um ímã ele modifica o espaço ao seu redor e deixa esse espaço sob a influência de um campo de força chamado campo magnético. Ah, facinho demais, né? Olha que exemplo tranquilo. Ao aproximarmos uma chave Phillips, que possui a ponta imantada, verificamos que ela atrai alguns parafusos metálicos. Podemos afirmar que esta atração mostrada na figura acima ocorre porque a ponta desta ferramenta gera ao seu redor Galera, muito fácil, né? A. Campo gravitacional. Cara. B. Campo elétrico. C. Campo magnético. D. Campo da teoria quântica. Rensga. Galera, a ponta da chave Phillips está imantada, traduzindo, ela está magnetizada, tem atividade magnética norte e atividade magnética sul. A ponta ou a cabeça dessa chave é um ímã. Então ela criou um campo magnético ao redor dela, que está puxando os parafusos. Resumindo, meninos, um ímã, ele cria um campo magnético ao seu redor, igual nesse desenho aqui de baixo. Para representar esse campo magnético, nós podemos fazer linhas ao seu redor. E essas linhas nós vamos chamar de linhas de campo. Olha o ponteiro da bússola aí, ó, sendo, né, interagindo, sendo atraído, né, por esse ímã. As linhas de campo magnético são linhas ao redor do ímã que vão representar o quê? O seu campo magnético. Em cada ponto em cima dessas linhas vermelhinhas aqui, nós temos um vetor indução magnético, ou para os íntimos vamos chamar de B, ou simplesmente campo mag. O campo magnético ao redor de um ímã, ele é representado por um vetor chamado B. E em cada ponto em cima dessa linha eu tenho esse vetor, que vai sempre tangenciar essas linhas. Lembrando que, por definição, o campo magnético, essas linhas de campo, elas vão sair do polo norte e vão entrar no polo sul. Repete comigo. Sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Se eu vejo as linhas de campo magnético saindo de algum lugar, é porque esse lugar tem atividade magnética norte. Se eu vejo as linhas de campo entrando em uma região, é porque essa região tem atividade magnética sul. Sai do norte, entra no sul. Certinho? Galera, é muito importante isso, hein? Quando nós observamos linhas ao redor de uma região, aquela região tem atividade magnética. Essas linhas, se elas representam o campo magnético, eu estou vendo elas saindo dessa região vermelhinha. De onde as linhas de campo saem, eu tenho atividade magnética norte. Sai do norte. E se eu estou vendo as linhas de campo mag entrar em uma região igual nessa azulinha aí,
Ah, se tá entrando é porque ali é atividade sul. Sai do norte e entra no sul. Eu sei que é foda o decoreba, mas você vai repetir. Sai do norte e entra no sul. 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 Sai do norte. Para. Sai do norte e entra no sul. Tá bom, eu entendi. Sai do polo magnético norte e entra no sul. Certinho, né? E, cara, você não pode esquecer isso, não. No dia que você morrer, vai ser a primeira coisa que Deus vai te perguntar. Vai vir aquela voz do além falando: meu querido, de onde que o campo magnético sai? Do norte. Calma, você não entrou no céu ainda não, papai. Onde que o campo magnético entra? Você responde no sul e está aberto as portas do Paradise. Olha para esse exemplo. A figura abaixo mostra algumas linhas de campo ao redor de um ímã. Pá, de boa. Qual alternativa melhor representa o vetor indução magnético, campo magnético, ou B, no ponto P? Letra A, tu acha que é um vetor para cima? B, tu acha que é um vetor para baixo? C, um vetor para sua esquerda? D, um vetor em diagonal para baixo ou um vetor em diagonal para cima? E acabei de falar agora, você já esqueceu, né, seu picareta? Cara, nesse ponto aqui, ó, vou traçar uma linha tangenciando, tirando, splim, uma casqueira, ó, splim, splim. Essa linha está tangenciando a linha de campo, não é assim? O vetor indução magnético, B, está em cima dessa linha. Então, ou é a letra D ou é a letra E. Professor, como é que eu vou saber para onde ele aponta? Sai do norte, então se eu pegar uma linha dessa aqui, o campo tem que ir saindo dela, tem que ir saindo, né? E entra no sul. Então segue a linha, ao longo dela, vai seguindo, tem que ir apontando para lá, tá? Ah, então vai ser o vetor em diagonal para cima, seria a letra E. Viu uma linha de campo magnético, galera, tá? Se precisar descobrir onde é o campo naquela linha, você vai fazer um vetor tangenciando. Faz uma reta tangenciando a linha, tá? E vê onde é o norte e onde é o sul. O campo tem que sair do norte e ir para o sul. Fácil demais, né? Agora, podemos fazer o mapeamento do campo magnético utilizando, né, um instrumento simples, que é a bússola. Com uma bússolazinha peidorreira, você pode, seu celular mesmo, pega o aplicativo da bússola, você consegue mapear o campo magnético na sua região aí da tua casa. Isso porque o campo magnético, ele obedece às seguintes características, pai. Quando eu coloco uma bússola num lugar, ele vai interagir com o campo magnético daquela região, né? Isso. Ah, se eu for criativo, eu posso usar o ponteiro da bússola para saber quais são as características do campo elétrico ali. O campo magnético em uma região, ele sempre vai ter a mesma direção na qual o ponteiro da bússola fica alinhado. Então, o ponteiro dessa bússola está em diagonal, o campo magnético está nessa diagonal. Tá, mas e para onde que ele aponta, prof? Diagonal para cima ou diagonal para baixo? O sentido do campo magnético vai ser sempre para onde apontar o polo norte do ponteiro da bússola. Ah, então se eu ver uma bússola apontando para cima, eu falo que aqui tem um campo mag apontando para cima. Se eu vejo o polo norte de uma bússola apontar para baixo, o campo resultante aqui aponta para baixo. Então quando eu pego uma bússola, põe o aplicativo do seu celular aí, a bússolazinha, para onde apontar o polo norte daquela bússola, é para lá que está apontando o campo magnético resultante na região onde você colocou seu celular. Muito fácil. Se eu vejo essa bússola, ó, o polo norte dela está apontando para a minha esquerda. Então o campo magnético resultante ali naquela região está apontando para a esquerda. E se eu ver o polo magnético da bússola norte apontar para baixo? Cara, para onde você vê apontar o polo norte de uma bússola, é para lá que está apontando o campo magnético resultante nessa região. Se na sua frente o polo norte da bússola está apontando para baixo, tu fala que ali tem um campo magnético apontando para baixo. Bora mais um exemplinho para finalizar a conversa, hein? A figura abaixo mostra uma bússola próxima a um ímã em forma de U, né? Olha a bússolazinha. Cara, qual a direção e o sentido do vetor indução magnética na região onde se encontra a bússola? A bússola tem que bater na cara do cabra que é isso aqui, né? Cara, tá bem claro aqui, ó, olha a bússola aqui. Olha pro polo norte da bússola.
O polo norte da bússola está apontando para a sua direita, não é? Então é para lá que está apontando o campo mag naquela região. Ah, eu tenho um campo magnético resultante ali, aonde a bússola se encontra, apontando para a sua direita. Ele é um vetor que está deitado, eu posso falar, por exemplo, que é a direção horizontal. E o sentido desse vetor? No caso aqui está apontando de x para y. Eu também poderia falar que está apontando da sua esquerda para a sua direita, né? Ou simplesmente apontando para a direita. Que tipo de atividade magnética os polos x e y do ímã possuem? Cara, muito fácil, né? Ó, eu tô vendo o campo sair do x. Se sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. O campo mag está saindo do x. Então o x tem atividade magnética norte. Eu tô vendo esse campo mag entrar no Wilson. Tá entrando no Wilson, no Y-long? Se entra no Y, é porque o Y tem atividade sul. Ou, mano, o ponteiro da bússola também é ímã, né? O sul da bússola é atraído por quem? Pelo norte do ímã. O X é norte. O vermelhinho da bússola é norte, né? O ponteiro norte da bússola é atraído por quem? Pelo sul do ímã. Muito fácil. Resumindo, meus lindinhos, tá? As linhas de campo são linhas imaginárias, tá? Que expressam esse poder que o ímã tem de puxar ou empurrar as coisas. Lembre que o vetor indução magnético, ele vai ser tangente à linha em qualquer ponto dela. E você tem que seguir o sentido, saindo do norte e entrando no sul. Então, quando eu tenho um ímã e vejo linhas de campo desenhadas ao redor dele, essas linhas me expressam, né, me ilustram o campo magnético ao redor dele. Onde eu vejo essas linhas mais pertinhas, eu vou interpretar como um campo mais intenso, um campo mais forte, tá? Onde as linhas estão mais espaçadas, eu interpreto como um campo mais fraco, menos intenso. Então, quando tem muita linha de campo magnético desenhada pertinha, você vai interpretar que ali o módulo do campo magnético é um grande. Você tem grande atividade, alta atividade magnética, um campo intenso. Se as linhas estão espaçadas, tu interpreta que o campo ali tem um módulo pequenininho, é um campo fraquinho. Então é isso, meus lindinhos. Próxima aula a gente continua com o estudo do magnetismo. Aquele abraço.